Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sindicalistas que se encontram nas galerias, o resumo da ópera em relação à posição do Partido Verde é a seguinte: nós somos favoráveis a uma antecipação que permita, ainda esse ano, um salário mínimo de R$ 560. Essa é a nossa posição. Mas eu acho que é importante, dito isso, fazer aqui uma discussão séria e sincera dessa matéria. Penso que o governo tem alguns considerandos que merecem ser levados em consideração. E por uma questão de lisura, de honestidade e de espírito público, sou obrigado a pontuá-los. Vamos analisar um pouco as realidades. Em primeiro lugar, o salário mínimo aumentou na época do governo Fernando Henrique, salário mínimo real. O salário mínimo real aumentou mais na época dos governos Lula. É verdade que o ano de 2011 é um ano complicado do ponto de vista macroeconômico. Não é dramático, mas é complicado. Existe um repique da inflação, sobretudo dos preços internacionais de alimentos. Houve, por parte do governo Lula, uma gastança desenfreada no ano passado para ganhar as eleições. Existem certos fatores que indicam uma política de prudência. Por essa razão, nós concordamos que seria temerário um aumento de R$ 600, ainda que ontem ficou demonstrado que, de fato, há economistas para fazer qualquer cálculo que isso poderia eventualmente ser viável. Penso, no entanto, que em relação ao aumento de R$ 560, a uma antecipação de R$ 560 que preserve a política existente, é absolutamente viável. E as razões que fazem o governo não propor esse aumento são razões eminentemente políticas, de enquadramento da sua base parlamentar e por aí vai. Quero, no entanto, e para finalizar, explicar o seguinte: o Partido Verde definiu essa posição na quinta-feira, foi o primeiro partido a acordar essa posição com o movimento sindical, com as várias centrais sindicais ali representadas pelo deputado Paulinho, do PDT, e, no entanto, de concluir, um minuto para concluir, eu dei tempo a mais para o deputado um minuto igual do outro. Fomos o primeiro partido aqui a dar entrada numa emenda nesse sentido, e fomos vítimas de um golpe regimental baixo, quando um dos partidos signatários, com os apoiamentos dessa emenda assinados pelo seu líder, retirou a assinatura, riscou, depois da emenda já ter sido recebida por essa mesa. Isso nos cria uma situação extremamente complicada, porque a emenda de 560 proposta pelo DEM não é igual ao nosso texto. Tem uma série de diferenças. E, por outro lado, a nossa posição é, de fato, de votarmos a favor dos 560. Então, o Partido Verde votará a favor, fazendo claramente essa ressalva de que a nossa emenda foi retirada e que, caso a emenda de 560 apresentada pelos democratas seja derrotada, a mesa já entendeu que as outras, notadamente aquela do deputado Paulinho, do PDT, seja considerada prejudicada. Então, é necessário muita atenção nesse processo de votação. E era extremamente importante fazer essas considerações, novamente colocando, achamos que com toda a responsabilidade é possível se conceder aos trabalhadores desse país alguma coisa, depois de um ano onde, de fato, os empresários e os banqueiros ganharam tanto.
é preciso que o trabalhador ganhe alguma coisa em 2011.